Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o secretário municipal de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte, o vereador pela capital, Claudinei Dulim. Muito obrigado por estar aqui conosco, secretário. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom Cumprimentar dia. a audiência da Rádio Super. É uma alegria sempre renovada estar aqui. Nós chegamos a essa nova fase, estamos trazendo cada vez mais gente aqui na nossa renovada Agora FM O Tempo e no Tempo News primeira edição. Então, já trouxemos governador de estado, trouxemos secretários e ampliaremos ainda mais esse diálogo com a política e com a sociedade. Secretário, o senhor chegou há pouco tempo para chefiar a Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e uma das premissas da secretaria é dar transparência, é dar publicidade àquilo que a prefeitura faz, a dialogar com outros poderes também. Eu queria primeiro começar com a parte daquilo que deve ser divulgado pela prefeitura. O que de mais relevante o prefeito Fuad Noman quer que seja dito para a sociedade, para o Belo Horizontino, para explicar o que é o prefeito de Belo Horizonte e o que é o mandato dele? Então, Guilherme, a gente tem uma prefeitura e uma administração bem avaliada, reconhecida na cidade, e a gente tem um prefeito que é pouco conhecido. O prefeito Fuad é uma pessoa muito extremamente discreta, né? Ele tem essa característica dele, ele passa pela administração de forma muito sutil. Então, hoje, a grande preocupação da prefeitura é com a revitalização do centro da cidade e a destinação do aeroporto Carlos Prates. O prefeito está cuidando disso pessoalmente. Até a gente entende o seguinte, que acaba que a gestão do prefeito Fuad, por ser uma gestão tão discreta, esses feitos tão grandes e importantes para a cidade, eles não aparecem tanto. E a gente está tendo esse cuidado de trabalhar isso com a população e de fazer com que chegue na população a informação de que a administração está sendo cuidadosa e está sendo eficiente para a cidade. Como levar a imagem do prefeito para a população? O senhor disse uma coisa que de fato é isso, né? O prefeito é uma pessoa muito discreta, a gente tem o prazer de recebê-lo aqui com uma certa frequência. O prefeito já esteve com a gente algumas vezes e nos bastidores ou aqui no ao vivo com os nossos ouvintes é a mesma pessoa. Uma pessoa muito discreta, muito educada, uma pessoa que fala de uma forma muito tranquila, mas a população precisa conhecer, né? Não tem jeito, as pessoas precisam entender quem é o prefeito. Como mudar essa imagem? Como de fato fazer com que a população saiba quem é o prefeito de Belo Horizonte? Na verdade, o cuidado que a gente está tendo é de criar agendas para o prefeito nas 9 regionais. As pessoas, elas perguntam sobre a presença do prefeito. Muitas vezes, como eu disse anteriormente, ele está presente e as pessoas não sabem. Então, o que a gente está fazendo? A gente está cuidando, junto com a comunicação da prefeitura, de levar o prefeito até as pessoas. Levar o prefeito até as pessoas nas regionais. Porque no território, Guilherme, na regional, é que tudo acontece. Então, lá tudo começa e tudo termina. O prefeito mais presente nas regionais, o prefeito mais presente na vida das pessoas, para que se torne mais conhecido, até para fazer essa transição que a gente já vai ter o ano que vem, né? Não sei se o prefeito é candidato, isso é uma decisão solitária, uma decisão dele. É legítimo que ele seja candidato à reeleição. Ele não colocou isso pra gente ainda. É um posicionamento pessoal que a gente respeita, mas de qualquer forma, para que se faça a transição, para que Belo Horizonte tenha tranquilidade nessa transição no Poder Executivo, faz necessário realmente o que o prefeito se torne mais conhecido. E a gente está trabalhando isso e a gente já tem números que o prefeito realmente já é uma pessoa mais conhecida na nossa cidade. Uhum. A gente via, secretário, por vezes, quando pegava ali Alexandre Calil, antecessor de Fuad Noman, tinha muitas agendas concentradas, às vezes no sábado, em uma ação daquelas da prefeitura, num dia de vacinação, e concentrava a presença nas visitas nas regionais assim. A ideia agora é que o prefeito tenha visitas mais recorrentes, fazer uma visita a cada regional por semana. Como é que vocês estão construindo esse cronograma de participação do prefeito Fuad? É mais ou menos nesse sentido. Ele tem visitado já as regionais, né? Visitando escolas, centros de saúde, as próprias sedes das regionais, obras que a prefeitura está entregando, né? Agora nós temos esse modelo em Belo Horizonte do orçamento impositivo, né? Nos últimos 2 anos aí. Esse ano a gente já está mais aprimorado no sentido de entregar as obras de indicação de emendas impositivas dos vereadores, e o prefeito tem participado pessoalmente dessas entregas. Então, assim, com essas ações de visitar as regionais, de estar nos centros de saúde, nas escolas, nas praças, enfim, tem o programa Centro de Todos, que Belo Horizonte está trabalhando muito bem, que é a revitalização do centro da cidade, e a BH Mais Feliz, que são programas que acontecem de lazer e cultura nas praças da cidade. Então, assim, com a presença do prefeito nesses eventos, ele se torna um prefeito mais conhecido, né? Dá mais a cara da nossa administração.
Agora, a gente fala também sobre a relação com o governo do estado e o governo federal. O senhor hoje, como secretário municipal de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte, tem a missão também de aproximar o diálogo com o governo estadual e com o governo federal? Olha, Thalita, na realidade, essa aproximação com o governo do estado e com o governo federal, a gente está trabalhando nesse sentido e fazendo ações efetivas. Eu já pedi uma audiência com o secretário da Casa Civil de Relações de Assuntos Institucionais do Estado, o ex-deputado Marcelo Aro, né? Já pedi uma agenda lá, já pedimos uma agenda em Brasília com a Casa Civil e também com o secretário do Ministério da Saúde, o Elvésio Magalhães, no sentido da gente tratar também dessa questão, além das relações institucionais, para além dela, para a gente tratar da questão do piso da enfermagem, né? Que já chegou aí e que Belo Horizonte já tem que cuidar disso o quanto antes, porque o governo federal já aprovou todo o arcabouço jurídico que viabiliza o pagamento do piso e Belo Horizonte quer ser uma capital que implante rapidamente esse piso salarial. A relação com o governo do estado é uma relação boa, né? O prefeito Fuad, ele cuida pessoalmente dessa relação, a gente só auxilia, e no governo federal, embora as questões de Belo Horizonte sejam tratadas também pelo prefeito Fuad, a relação institucional da prefeitura está cuidando de aproximar também dos ministérios. Tem demandas específicas, secretário? Eu vou me ater primeiro ao governo de Minas. O que a prefeitura entende ser necessário para melhorar, inclusive, esses projetos que o senhor mencionou, de um centro revitalizado e de outros que estão sendo feitos pela prefeitura? O que pode ser demandado ou o que é o interesse da prefeitura de Belo Horizonte junto ao governo do estado para que seja construída ou uma parceria ou uma cessão de recursos ou o que for possível? São duas frentes que eu acho assim mais urgentes. A primeira é a questão do transporte coletivo, né? Essa questão de tratar o transporte coletivo de uma forma mais metropolitana do que da própria cidade. Então essa interlocução tem que acontecer. O prefeito tem cuidado disso, tem levado essas demandas ao governo do estado. A gente tem dialogado com o governo do estado nesse sentido. E a segunda questão que eu acho assim muito importante, de extrema importância, que a prefeitura está tratando como prioritário também no âmbito do governo do estado, é a questão do Rodoanel. Então Belo Horizonte tem se fazido ser ouvida, né? Tem tentado ser ouvida para poder implantar aqui, para que a implantação do Rodoanel seja uma implantação que não agrida a cidade de Belo Horizonte, pelo contrário, que venha viabilizar e sanar problemas crônicos que nós temos, principalmente no tocante ao anel rodoviário. Mais um acidente hoje aí grave. Então, assim, Belo Horizonte está muito preocupado com essa questão do Rodoanel. São duas questões, são várias questões, mas essas duas, ao meu sentir, são prioritárias. Agora, Adulin, a questão do Rodoanel que o senhor citou, uma questão muito importante e que tem tentado aí ser combatido de alguma forma pelas prefeituras de Betim e Contagem, na região metropolitana. Duas cidades também que vão ser afetadas e que criticaram, inclusive, a decisão do governo quando levou aí o Rodoanel ou o traçado do Rodoanel para a Bolsa de São Paulo. As prefeituras fizeram críticas ao governo estadual e dizem que o governo estadual não pensou de fato naquele impacto que traria para essas cidades. A Prefeitura de Belo Horizonte conversa com as prefeituras de Betim e Contagem? Sim, a prefeitura tem conversado com Betim e Contagem e a gente tem que entender a situação de cada um dos municípios, né? Eu acho que tanto Betim quanto Contagem não tiveram o acesso e a informação e a participação efetiva nessa discussão do Rodoanel. Eu acho que essa defesa que Betim e Contagem fazem da falta de diálogo em relação ao Rodoanel é justa. Betim e Contagem são duas cidades importantíssimas, né, para o estado de Minas Gerais e para o país. Então eu acho assim que essas questões que envolvem esses dois municípios têm que ser tratadas com os municípios, né? Então não adianta da cidade administrativa eu ter uma ideia que afete dois municípios, três municípios, que afete os municípios e que não seja discutido com ele. Então eu acho que essa discussão tem que ser ampliada. Paralelamente a isso, você continua trabalhando a questão do Rodoanel, né? Andando com os projetos, colocando as coisas para funcionarem, mas discutindo com os municípios. Não tem que se falar em Rodoanel atropelando o interesse de municípios, principalmente municípios tão importantes. Uhum. Secretário, queria voltar um pouquinho no ponto de ônibus metropolitano e na junção aí com o capital. A prefeitura tem alguma ideia do ponto de vista de modelo ou o que possa ser uma boa
conexão entre transporte metropolitano e transporte da capital, a gente já tem, para quem usa o Vale Transporte ali, o cartão ótimo, consegue fazer de alguma maneira isso, mas parece ainda muito insuficiente em relação àquilo que o cidadão gostaria de ter do ponto de vista do custo, para dizer, ó, R$4,50 é muito caro, R$6 é muito caro. Tem alguma ideia que está sendo gestada ou pensada e que foi proposta ou será para o governo de Minas nessa linha? Então, Guilherme, o que acontece? Belo Horizonte tem trabalhado isso já há alguns anos. Essa questão do transporte metropolitano, ela precisa ser resolvida o quanto antes. E é um processo moroso, eu entendo, é uma dificuldade. Belo Horizonte encaminhou para a Câmara Municipal um projeto de lei, dentro dos projetos que tratam da reforma administrativa, um projeto que cuida lá da Secretaria de Mobilidade, né? Essa secretaria vai ter mais condição de trabalhar a questão do transporte. O modelo que pode ser sugerido para o Belo Horizonte, eu ainda não conheço, mesmo porque também não sou especialista da área. Eu me atenho a dizer o seguinte, que Belo Horizonte está preocupada em trabalhar essa questão de um transporte metropolitano mais eficaz, tendo em vista que não consegue fazer mais transporte da cidade de Belo Horizonte. Nós temos ônibus, Thalita, que circulam dentro de outros municípios. Então o ônibus de Belo Horizonte passa dentro de outros municípios, Contagem, Santa Luzia, Sabará. Então isso precisa ser efetivado de fato, uma construção que atenda a região metropolitana como um todo. Nós temos já casos, por exemplo, e aqui eu vou puxar a sardinha, viu, Guilherme? De Caeté e Ibirité, que já tem a tarifa zero. Só estou puxando a sardinha porque São Joaquim de Bicas também, na região metropolitana? São duas cidades administradas por prefeitos do Avante, né? Mas assim, essa discussão do preço da tarifa, essa discussão do subsídio dado às empresas de ônibus em Belo Horizonte, são questões nacionais. As capitais estão todas vivendo esse problema. O transporte coletivo de Belo Horizonte hoje ele é regido por um contrato que é ruim para a cidade, que é ruim para a prefeitura e péssimo para o usuário. Então isso precisa ser resolvido. Belo Horizonte precisa e está encarando isso de frente. Vocês têm acompanhado aí. O prefeito tem, de forma corajosa, capitaneado essa discussão. E Belo Horizonte precisa resolver. Essa Secretaria de Mobilidade, ela não é o elixir para poder sanar esse mal, mas ela já aponta um caminho para que Belo Horizonte possa ampliar essa discussão. Então precisa resolver. Enquanto vereador, o senhor presenciou aí o embate entre o atual presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, exatamente em relação ao transporte público. Agora o senhor está ao lado do prefeito Fuad, né, enquanto secretário municipal de assuntos institucionais. E a gente viu um embate muito forte, ou a gente vê, porque na verdade a gente não sabe a que pé ainda que está essa relação do prefeito com Gabriel Azevedo. Qual que é a diferença do Gabriel Azevedo enquanto o senhor era vereador para agora enquanto secretário? O que o senhor enxerga de diferença ou de semelhança, não sei, né, nessa polêmica envolvendo transporte público e na atuação de Gabriel Azevedo? Na realidade, eu continuo vereador, viu, Thalita? Estou só licenciado. Na realidade, o presidente da Câmara, ele tem debruçado sobre o tema transporte coletivo. Ele tem um conhecimento, ele estudou muito o transporte coletivo e é uma paixão para ele. Em relação à relação do então vereador, à época, Gabriel Azevedo, hoje presidente da Câmara, com o prefeito Alexandre Calil, eu fui vice-líder do Calil na Câmara, né? O Calil é aquele temperamento explosivo que a gente bem conhece. O prefeito Fuad é completamente diferente em termos de comportamento, né? Ele é mais ponderado, mais maduro, etc. Então, o que eu quero dizer? Que a relação com a Câmara e com o presidente da Câmara, ela acontece de acordo com as pautas que são tratadas. Vereador Gabriel, às vezes, assim, até disse a ele várias vezes, ele peca quanto à forma, ao meu sentir. Mas em relação ao conteúdo, o Gabriel ele se dedica mesmo a essa temática. Ele, Gabriel e Fuad são pessoas apaixonadas pela cidade. Então eles precisam, ao meu sentir, e eu trabalho muito nesse sentido, de converger esses interesses e esse cuidado que eles têm com Belo Horizonte para trabalhar essas pautas em conjunto. O presidente da Câmara, ele é uma pessoa de um temperamento mais explosivo, prefeito mais ponderado. Então, toda vez que acontece esse tipo de embate, a gente tenta equacionar, tentando trazer para o centro da discussão a serenidade e o cuidado com as tratativas entre Poder Legislativo e Executivo. Eu não vejo dificuldade, como agora foi construída esse acordo para poder
construir essa passagem no valor de 4,50 que deve chegar nos próximos dias aí para Belo Horizonte. Por quê? É uma questão de temperamentos diferentes, mas os desejos são pela cidade, eles gostam da cidade e têm cuidado com a cidade. Uhum. Pode-se dizer hoje, secretário, que desde a chegada do grupo que nós convencionamos em dizer ali de parlamentares que tem uma vinculação ou tem uma relação com o ex-deputado Marcelo Aro, hoje secretário do governo Zema, a prefeitura de Belo Horizonte está segura que tem uma base sólida? Pois é, Guilherme, esse sistema, esse presidencialismo de coalizão que nós temos no Brasil, ele está passando por um teste, né? Todos os parlamentos têm se posicionado de forma muito independente. Você ter base no governo, você quer dizer o seguinte: você tem base para tocar projetos de interesse da cidade. Mas quando chega para o parlamento analisar, você cai no campo da subjetividade. Alguns vereadores entendem que aquele projeto é bom para a cidade, outros não. No caso de Belo Horizonte especificamente, o movimento que se fez com o grupo do ex-deputado Marcelo Aro, é um movimento no sentido de construir uma base para poder dar governabilidade. Mas você não tem uma base cega na Câmara Municipal, muito pelo contrário, tem vereadores extremamente qualificados lá. Então, todos os cuidados que precisam ser tomados quando tem encaminhamento de projetos da Prefeitura para a Câmara, esses cuidados são tomados. Então, a gente tem dialogado muito. Eu dialoguei depois que... Eu sempre tive um bom diálogo na Câmara, né? Com os vereadores, desde quando cheguei lá. E agora, na Secretaria, eu já recebi praticamente quase que o colegiado todo, né? Faltam poucos vereadores aí para serem recebidos, foi conflitos de agendas e tal. Mas assim, a gente tem uma base sólida na Câmara, mas a gente não abre mão de dialogar o tempo todo. Porque dentro das bases sólidas, com esse país polarizado do jeito que está, às vezes você tem projetos que chegam na Câmara Municipal e o vereador diz assim: olha, eu não posso votar esse projeto por convicção ideológica, religiosa, né? Então nós temos esse cuidado a cada projeto que é encaminhado, a cada discussão que se trava na Câmara Municipal. Mas a base, sim, a base é uma base sólida, mas, repito, não é uma base cega. Seria o transporte público o maior ponto de divergência hoje entre Câmara e Prefeitura? Se não, qual seria? Eu acho que não. Eu acho que o transporte público teve um momento que ele foi realmente um centro nevrálgico ali na Câmara Municipal e na Prefeitura. Mas hoje chegou-se ao consenso que o subsídio às empresas de ônibus tem que ser pago. São Paulo, se não me engano, foram 7 bi de subsídio. Distrito Federal, R$1 bilhão. As capitais estão com esse problema. Essa questão do subsídio para poder viabilizar transporte coletivo, ela é uma questão, Guilherme, uma questão nacional. Se não tiver um fundo nacional para poder subsidiar transporte coletivo nas capitais, vai colapsar. Belo Horizonte não tem outro modal. A questão do metrô que nós precisamos trabalhar de forma mais incisiva em Belo Horizonte, dialogando com o governo do estado, com o governo federal, para poder resolver a questão do transporte. Do jeito que está, ônibus disputando espaço com carro, Belo Horizonte vai colapsar o transporte e não tem forma de manter preço de passagem em patamares razoáveis sem subsidiar o transporte coletivo da cidade. Uhum. É um ponto que pode ter tensionado a Câmara e a Prefeitura em algum momento, mas ao final consensuou-se que sem o subsídio não consegue viabilizar passagem mais barata. A decisão, e aí precisa fazer esse registro, a decisão de aumentar a passagem de 4,50 para 6 não foi uma decisão da Prefeitura de Belo Horizonte, foi uma decisão judicial. Porque caso a Prefeitura não fizesse o acordo com as empresas de ônibus, a passagem estaria hoje em R$6,90. Então Belo Horizonte fez um acordo com as empresas de ônibus, elevando a passagem a R$6 até que se resolvesse a questão de subsídio, que agora deve voltar a passagem aí para o patamar aí de R$4,50. Secretário, conhecendo a fundo o perfil dos parlamentares do Partido Novo que estão hoje na Câmara de Vereadores, e em meio a essa discussão de que o PSD tenta trazer uma certa equivalência desse apoio na Assembleia Legislativa e na Câmara para que eles estivessem na base, é viável isso acontecer? Guilherme, o Partido Novo tem uma representação na Câmara bem eclética. O Novo, assim como outros partidos, tem internamente várias correntes. Nós temos 3 vereadores extremamente capacitados, interessados pela cidade, cuidadosos no Partido Novo, que militam de forma a defender a cidade da forma que eles entendem correta. Essa equivalência entre o trabalho dos vereadores e deputados
nos legislativos, municipal e estadual, eu acho que não é bem esse o caminho. Eu sei que tem correntes dentro do Poder Executivo que defendem realmente essa tese. Olha, nós temos aqui uma bancada do PSD alinhada com o governo lá, por que nós não podemos ter aqui na Câmara? Não é bem assim. Os vereadores de Belo Horizonte, os vereadores do Novo, não pensam igual os deputados. São processos eleitorais diferentes, são processos internos diferentes dentro dos partidos. Então, a gente deve trabalhar a bancada do Partido Novo na Câmara Municipal a partir do que ela demanda. Por exemplo, informação. O Partido Novo tem um cuidado muito grande de votar projetos, mas mediante um esclarecimento assim detalhado de projetos que são votados lá. Então nós temos esse cuidado. Toda vez que nós vamos votar um projeto que impacta mais a cidade, a gente vai discutir com o Novo do detalhamento. Assim é com a esquerda. Assim é com a esquerda, assim é com a frente parlamentar cristã. Então, assim, cada caso e cada projeto que se tramita na Câmara tem o nosso cuidado de dialogar com aquelas frentes e com aquelas correntes que entendem de forma diversa a princípio do que a gente encaminhou para lá. E o processo democrático se faz dessa forma, com diálogo e transparência. Agora, Dulin, qual seria hoje a principal preocupação da Prefeitura em relação à eleição do ano que vem, eleição de 2024? Qual seria o principal concorrente hoje da atual gestão? Então, eu vejo o seguinte, que a atual gestão dela não ainda se produziu a candidatura. Então, assim, a gente não sabe quem será, se o prefeito Fuad será candidato à reeleição. Eu acho que se ele for candidato é uma candidatura legítima, até porque ele está à frente do Poder Executivo aí por esses 2 anos. Eu entendo que a gente da administração deve cuidar lá da parte administrativa, embora eu seja um político. Então, estou e ocupo uma pasta política, né, de diálogo e de interlocução. Eu entendo que nesse momento não há, Guilherme e Thalita, não há candidaturas colocadas. É difícil avaliar assim, olha, quem que é o principal candidato, quem são os principais players nesse jogo. Eu acho que não dá para identificar ainda. Isso é pela minha experiência política. Porque assim, nós temos um fenômeno das redes sociais que muda o cenário político o tempo todo, né? Recentemente nós tínhamos aí colocado como uma forte candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, do deputado federal Nicolas, que hoje parece que não ter viabilizado, não ter reafirmado essa candidatura. Então isso pode mudar o tempo todo. Eu acho que assim, está muito cedo para a gente poder definir quem são os principais ou quem são os candidatos. Tem bons nomes para a cidade, bons nomes que são colocados aí o tempo todo pela imprensa e pelos próprios partidos, etc. Mas ainda não dá para fazer essa definição, sabe, Thalita? Eu acho que dentro aí de uns 6 meses, mais ou menos, a gente pode ter isso aí mais clarificado. Uhum. A gente já teve, secretário, inclusive antes da sua chegada, outras figuras que foram ex-parlamentares, ex-vereadores, a ex-presidente da Câmara, Luzia Ferreira, o ex-vereador Silvinho Rezende, como articuladores para tentar também azeitar ou diminuir a tensão na Câmara dos Vereadores em relação ao Poder Executivo e vice-versa. O que o senhor tem de diferente que pode entregar exatamente isso? Porque os dois deixaram a prefeitura em momentos muito parecidos, com problemas nessa relação. Bom, são perfis diferentes, né? Silvinho Rezende, um ex-vereador extremamente habilidoso, ex-presidente da Câmara, Luzia também. O Silvinho continua na administração municipal, né, na coordenadoria da Regional Venda Nova. E a ex-deputada Luzia Ferreira optou em afastar-se da prefeitura. O meu estilo, são estilos diferentes. O meu estilo é do diálogo, da conciliação. Vejam vocês que no episódio da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde eu perdi a eleição por apenas um voto, eu fui como candidato derrotado, imediatamente reconheci o resultado e fui me aproximar e me colocar à disposição da atual mesa diretora da Câmara, ainda na condição, ainda como vereador, né? Então eu tenho esse cuidado e esse diálogo. Eu me encontrei com o presidente eleito no dia seguinte às eleições, nós tomamos café junto e eu me propus desde o início, como líder então da bancada do bloco, Avante BH, que é um dos maiores blocos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu me propus e me coloquei à disposição para ajudar. Então, o que acontece? A minha construção, ela é de diálogo, ela é de aproximação, ela é de conciliação. Com a minha chegada na Secretaria de Assuntos Institucionais, a gente já trouxe para a mesa de diálogo, para a base do governo, a bancada que a gente denomina aí de família Aro, né?
Então a bancada ligada ao ex-deputado Marcelo Aro, a gente teve um diálogo melhor com os grupos, com a bancada da esquerda, e a gente também fez uma aproximação muito grande com os grupos de centro-direita e de direita, por pautas até que a gente já defendia lá na Câmara Municipal. Então, tem sido uma construção. Eu espero que seja diferente em relação aos resultados que foram produzidos com a articulação política antes da nossa chegada. Eu tenho mais cuidado com os resultados, porque a gente está só ampliando a relação. A gente não está construindo uma relação política com a Câmara, com a Assembleia. Não, a gente está tentando ampliar. E eu trabalho nesse sentido. Eu acho que os resultados já estão aí. Já tem mais tranquilidade para se tramitar e votar e aprovar os projetos de interesse da cidade na Câmara Municipal. Nós estamos conversando com Claudinei Dulim, secretário municipal de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte. No Café com Política, hora do bate-pronto. Agora é aquele momento, secretário, em que a gente faz perguntas objetivas e respostas na mesma medida. Combinados? Então vamos lá. O que o Avante mira em 2024? Ter o melhor resultado da sua história nessa cidade. O prefeito de BH, Fuad, deveria ser candidato para reeleição? Entendo que sim. Novo como base de Fuad na Câmara Municipal. Possível ou impossível? O Novo é um partido independente. Claudinei Dulim, candidato à reeleição para vereador em 2024? Candidato à reeleição em 2024. Secretário Municipal de Assuntos Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte, Claudinei Dulim, vereador pela capital, está licenciado ocupando este cargo. Muito obrigado por estar aqui na nossa bancada da FM O Tempo. Volte em outras oportunidades. Afinal de contas, a gente quer também abordar sempre e muito a Prefeitura de Belo Horizonte. É uma grande parcela dos nossos ouvintes que também estão aqui sendo representados de alguma maneira para tratar dos assuntos que tocam na vida dele diariamente. Guilherme, muito obrigado. Thalita, muito obrigado. Mais uma vez, reitero, uma alegria sempre renovada estar aqui. Contem comigo, estou sempre à disposição. E os microfones da FM O Tempo estão sempre abertos, viu, secretário? Muito obrigada pela participação e volte sempre. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado.